Mais uma vez, graça e paz a todos. Muito bom retornar ao estudo da palavra do Senhor. Tá? Somente a palavra de Deus pode trazer para todos nós o alimento que tanto precisamos para ter essa tranquilidade, essa paz, para ter esta paciência num momento como esse. Não só nesta situação, mas em toda e qualquer situação, a palavra de Deus é própria para nos dar realmente essa tranquilidade. Né? Então vamos abrir novamente lá em Joel, no capítulo 3. Enquanto você abre aí, eu oro, pedindo a bênção de Deus para a gente meditar na palavra dele. Pai, eu te agradeço pela porção que vamos estudar da tua palavra agora, neste momento. Pedimos mais uma vez, ó Deus, o discernimento e a unção do teu Santo Espírito, para que cada versículo, cada palavra, ó Deus, que vamos ler, possa calar fundo em nosso coração e a gente possa ver como o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, de amor, um Deus maravilhoso para conosco. Pedimos que abençoe-nos, ó Deus, no estudo dela, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Joel capítulo 3, segunda-feira a gente entrou na parte 2 aí, dos versos 9 a 16, né, para encerrarmos dentro daquela divisão que a gente estabeleceu. Eu me lembro que a gente parou no versículo 14 e 15, terminamos, melhor dizendo, a gente falou sobre o versículo 14 e 15, e aí deixamos para hoje começar o versículo 16. Joel 3, versículo 16. Beleza? Então, o versículo 16 aí de Joel 3 diz assim: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o rugido do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Mais uma vez o texto aqui, como em toda a palavra do Senhor a gente pode observar isso, mostra essa manifestação de Deus como Pai, como Senhor, como Criador sobre o mundo, como algo de poder, né? Algo que causa realmente pavor, que causa tremor e temor. E quando o Joel usa aqui, quando o profeta Joel usa aqui esta expressão, mostrando que o Senhor há de rugir de Sião, o Senhor brama, né, de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, esse rugir tem tudo a ver com aquela expressão de ser ele o leão da tribo de Judá, né, o nosso Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, criança, por assim dizer, eu tive o privilégio que eu tive de ir pela primeira vez num jardim zoológico. Eu pude ver um leão confinado ali, né? E ele fica impaciente, ele anda de um lado para o outro, de uma ponta para outra, aquela coisa toda e tal. Mas o que me chamou a atenção, além da figura do leão propriamente dito, é que a pessoa que estava ali mostrando para nós o leão, falando, explicando e tudo mais, ela começava a falar a respeito de como o leão é poderoso, como ele é o rei, como ele é majestoso, olha como, toma cuidado, né? Olha o tamanho da pata dele, olha a juba dele. Eu olhava para ouvir aquela pessoa falando, né, a respeito do leão, mas olhando para o leão, eu pensava comigo, ninguém precisa falar sobre isso. Olha que coisa, olha o rugido dele, só o rugido dele já causava pavor. Quando ele abria a boca ali de sono, aquilo ali já deixava a gente a trocentos metros de distância, né? E é uma figura que realmente causa esta impressão em todos nós. Eu creio que era para mim, na minha visão, como criança, naquela época, né, era perfeitamente dispensável toda aquela apresentação que aquele guia estava falando, né, e fazendo daquele leão. Assim eu penso no que diz respeito a Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus, né? Ele, o leão da tribo de Judá. Olhando para a palavra dele, nós temos ali tudo o que ele é e como ele age. Então, na maneira como o versículo 16 observa isto, nos faz entender que esse rugido da parte de Deus, né, do Senhor, naquele vale, no vale de Josafá, onde está tendo ali o julgamento, o juízo, é algo que traz para nós, povo dele, né, povo do Senhor, paz e tranquilidade. Quer dizer, quando eu escuto o rugido do Senhor, né, quando eu escuto a voz do Senhor, o bramido da voz do Senhor, o meu coração palpita, né, eu sinto aquela emoção, mas eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, é esse momento, eu sou dele, etc e tal, estou tranquilo. Né? Quer dizer, o rugido do Senhor, para mim, é um rugido que dá aquela proteção, que dá aquele cuidado de que eu não serei presa do inimigo, porque o Senhor
né, alçou a sua voz ali diante do inimigo e eu estou reservado, guardado, protegido. Agora, num outro extremo, esse rugido para quem não é de Deus causa realmente esse medo, esse pavor, é coisa final, né? Então, as pessoas ficam desbaratadas naquele momento. Então, eu imagino que seja isso que Joel quis refletir, né, quis mostrar para o povo ali, né, naquele momento, como seria esta presença de Deus e que ao mesmo tempo seria tanto quanto cheia de pavor, de medo para quem não é dele, mas traria tranquilidade e segurança para quem era de Deus. Por isso que na parte final desse versículo 16, a gente observa isto aí, né, que Judá seria poupado, né, mas o Senhor será o refúgio, né, do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Tá certo? Então, versículo 16, o que eu tinha para mencionar sobre ele seria somente isto, né? E aí nós entramos no terceiro bloco e final, que é dos versos 17 a 21, que é aquele momento em que a gente, dentro daquela divisão que nós fizemos, a gente trabalhou a questão da presença de Deus. Quer dizer, Deus agora vai habitar definitivamente, eternamente, junto com o seu povo, né? Ah, pastor, isso significa que Deus não está conosco? Não, Ele está. Agora, essa presença será uma presença para nós, né, que esperamos a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda dele, uma presença de corpo glorificado nosso, né, na presença de Cristo, né, na Nova Jerusalém, nos novos céus que o Senhor tem planejado para nós. Então, a partir do versículo 17, a tônica é a restauração de Judá, a restauração de Israel para todos eles. Para quem estava naquela época, naquele momento, era algo que poderia acontecer de repente. O inimigo vem, vai destruir, vai acabar conosco, mas a esperança, a segurança em nosso coração, o nosso Deus vai tomar partido, né, de cada um de nós, como a gente estudou na semana passada, né? Então há tranquilidade para nós. Então, a partir do versículo 17, Deus vai dar isto para a nação de Judá, para a nação de Israel, né? É interessante observar que logo no comecinho aí do versículo 17, na versão de vocês, está assim, sabereis. Em algumas versões aparece, e saberão. Na minha aparece, assim vocês saberão. Vou ler o versículo 17 todo para você entender o significado de Deus começar assim, né? Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. O que esse versículo faz? Qual é a ligação desse versículo com tudo aquilo que foi dito? Ele mostra a confirmação, né, para o povo de Deus da presença de Deus. É interessante observar isso. Nos versículos anteriores nós observamos como este juízo de Deus se daria sobre a nação, né, de Judá e as demais nações, né, que estariam ali, a maneira como Deus iria reuni-los no vale. Deus chama, Deus clama, venham as multidões, né, todas elas estão ali no vale de decisão, o Senhor se assenta no seu trono e começa o julgamento. E aí no versículo 17 fala, sabereis assim que eu, o Senhor, o vosso Deus, eu estou com vocês, né, eu estou no meio de vocês. Então é interessante observar o que a Bíblia está dizendo aqui, porque a palavra do Senhor mostra de uma maneira muito clara para nós que existe, vamos dizer assim, dois tipos de conhecimento, né? Um conhecimento, não dois tipos de conhecimento, mas um conhecimento duplo. Aquele conhecimento, né, de fé, que todos nós temos, né? E esse conhecimento de fé, a gente o recebe pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, e o outro conhecimento a outra face dessa mesma moeda, né, é o conhecimento de experiência, né, que vem do uso daquilo que sabemos. Eu vou exemplificar isso para deixar bem claro, né, que é isso que o versículo 17 está fazendo. Eu tenho um conhecimento de fé com relação à salvação. Eu sei que Deus salva. Né, mas qual é o conhecimento de experiência que eu possa ter com relação a esta fé que há no meu coração? No decorrer da minha vida, durante todo o momento, eu vou experimentar situações que vão corroborar para dar a mim, né, essa perspectiva da salvação que Deus tem para mim. Eu tenho conhecimento de fé de que Deus me protege, de que Deus me livra, de que Deus me guarda, de que Deus me coloca num lugar seguro.
Qual é o conhecimento de experiência que vem, né, como resultado do conhecimento de fé que eu tenho da proteção de Deus sobre a minha vida? Quando de uma situação que eu possa passar, eu vou ver o livramento. E aí eu vou poder compartilhar, vou poder dizer, olha, eu quero agradecer porque Deus me livrou, porque Deus me guardou. Mas eu já sabia pela fé que isso era possível. Mas eu tive que experimentar. Então, ainda que hajam situações que pela fé e pela fé somente eu não vá experimentar na prática, né? Há outras em que Deus derrama os aspectos práticos para que isso possa dar a mim, que sou humano, a tranquilidade de que Deus é presente comigo. Um outro exemplo que eu colocaria a respeito disto, né, para entender bem o versículo 17, o milagre. Pela fé, pelo conhecimento de fé, eu sei que Deus faz milagre. Mas quando eu experimento o milagre na minha vida, ou na vida de uma outra pessoa que testemunha o milagre que Deus fez, eu fico extasiado, eu fico maravilhado. Eu digo a mim mesmo, olha, então esse Deus é um Deus presente, é um Deus que faz milagres. Eu creio que deu para entender bem este aspecto, né? Do conhecimento de fé e o conhecimento da experiência. E é isso que Deus faz aqui com a nação de Judá, com Israel. Né? Mostra tudo o que vai acontecer e diz para eles, e assim vocês saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Eu sou o vosso Deus e que habito no meio de vocês. Eu não mencionei isto, mas nos capítulos que nós estudamos, lá no capítulo 2, né? No capítulo 1, quando tem lá a praga dos gafanhotos, tá? Vem toda a destruição, etc. e tal. No capítulo 2, a gente toma conhecimento de que aquela praga dos gafanhotos que foi anunciada lá, ela está remetendo o povo de Israel para o dia do Senhor, o inimigo que viria, que iria destruir toda a nação de Judá. É interessante que no capítulo 2, depois que a gente toma conhecimento de que esse inimigo viria, e semelhantemente aos gafanhotos que vieram e destruíram, esses inimigos também entrariam pelas casas, pelas paredes, pelos muros, iriam dizimar a toda a nação de Judá. Depois que a gente percebe ali a compaixão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, onde a gente viu que Deus fala para o povo, olha, se voltem para mim, se arrependam, e até o próprio profeta fala, olha, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo. E aí Deus dá a promessa da compaixão dEle, Deus fala para aquele povo que Ele, Deus, vai tornar aquela terra habitável, né? Que até mesmo Deus fala, olha, a terra não tenha mais medo, etc. e tal. A gente viu tudo isso, Deus então trazendo a restauração, a bênção para Israel, né? Mostrando, olha, a terra vai ser boa, agora o fruto vai voltar, né? E por aí vai. Lá na parte final do versículo, do capítulo 2, é que vem o derramamento do Espírito Santo. Então, é a mesma coisa que está aqui nesse verso 3,17. Ou seja, Deus deu ao povo dele a segurança da provisão das bênçãos. Olha, vocês vão ter alimento, se vocês se arrependerem serão abençoados, terão alimento, a terra vai voltar a dar o seu fruto. E depois Deus promete a bênção espiritual. E aí a gente fala assim, nossa pastor, mas não deveria ser antes, não deveria ser de forma diferente? Primeiro a bênção espiritual e depois, né, Deus nos dá a bênção material? É verdade, não há dúvida nenhuma que o certo seria isto para nós, né? Nós termos tranquilidade de que seremos abençoados espiritualmente e acreditarmos que a bênção material vai vir. Mas Jesus mesmo, sabedor de quem nós somos e como somos, ele mesmo fala a respeito disto, né? Ele mesmo nos exorta, dizendo, olha, não fiquem ansiosos com as coisas de amanhã. Já basta cada dia os seus problemas, as suas dificuldades. Prioriza a sua relação com Deus. Então ele sabe o quê? Deus sabe o que a nosso respeito com relação a esse versículo 17 do capítulo 3. Que eu preciso de ter algo palpável diante dos meus olhos para ter tranquilidade, para ter paz. Então por isso que ele se manifesta às vezes antes, trazendo uma bênção espiritual, material, trazendo conforto, livrando a cada um de nós de alguma coisa, para que depois eu possa dizer, verdadeiramente eu posso me abraçar ao Senhor em termos de bênçãos espirituais, porque Ele tem realmente derramado coisas tremendas sobre a minha vida. Mas por que Deus faz isso? Porque nós, humanamente falando, não agimos da forma como deveríamos neste aspecto. Muitas vezes eu estou ansioso, nessa situação toda, eu estou ansioso.
Então, enquanto eu não escuto um livramento que venha da parte de Deus para tranquilizar o meu coração, eu continuo ansioso. Né? Percebe? Pode ser até que eu não viva nesta ansiedade. Eu não estou deixando a ansiedade chegar no limite e me dominar, porque eu sei que Deus é presente, Deus é comigo. Mas eu confesso para vocês, meus queridos, que como homem que eu sou, fraco como eu sou, eu preciso da parte de Deus uma confirmação de que realmente a palavra dele para mim, dizendo, olha, fica tranquilo, descansa, eu sou o teu Deus, eu sou a tua rocha, aconteça nas coisas que eu estou vendo ao redor. Né? Então isso é importante. Todos nós temos os nossos pedidos de oração. Oramos clamando ao Senhor na certeza de que o Senhor possa responder. Se pela bênção espiritual eu fosse direcionado, eu não precisaria nem orar, porque eu já tenho a certeza de que Deus já escutou o meu pedido e Ele vai, né, me conceder. Mas ainda que eu saiba disso, eu falo, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me cura. Senhor, abençoa a minha família. Pai, cuida da minha filha, cuida do meu filho, dos meus netos. Eu sei que Deus vai fazer isso. Mas eu tenho que ouvir Ele dizendo assim, agora vocês sabem que eu sou o Deus de vocês. Porque eu julguei, eu livrei, eu guardei, eu dei esta bênção. Mas entenda, faço questão de observar isso de uma forma muito clara, né? Por que que ele faz isso? Porque eu realmente, como homem, tenho dificuldades de simplesmente crer, né? Lembra que Jesus olhou para os discípulos e não em uma situação, mas em várias situações, Jesus exortou os discípulos dizendo, homens de pouca fé? E lembra que eles estavam com Jesus, eles estavam vendo Jesus, eles apalpavam Jesus, eles andavam com Jesus. Eles acabaram de ver um milagre que Jesus fez, né? Um grande milagre, e daqui a pouco eles estavam cheios de pavores, de medo, de preocupações, a ponto de Jesus falar para eles, mas vocês não aprenderam ainda? Até quando vocês têm que estar comigo para entender? Então, várias vezes, Jesus exorta os discípulos dele com relação a isso. Eu me lembro daquela ocasião em que Jesus pediu para que todos os discípulos mandassem o povo assentar, a multidão, né, o sermão do monte, e Jesus falou, vamos dar comida para todos eles, porque não dá para mandar embora para casa, senão eles vão desfalecer pelo caminho. É Deus falando, é Jesus falando. Os discípulos já tinham experimentado da bênção espiritual a respeito de quem era aquele Deus. Mas eis que eles chegam perto de Jesus e falam, a gente não tem nada. E Jesus acho que olha com paciência para eles. Né? Não tem nada? Tá. O que vocês têm aí nas suas mãos? Me mostra o que vocês têm. E aí eles mostram lá alguns peixinhos, pãezinhos, né? E alguém até fala, mas não era nem nosso, foi de um menino que a gente pegou e está trazendo aqui, né? E Jesus fala, traz isso aqui. Eles trouxeram aos pés do Senhor ali, o Senhor deu graças, e aí depois no final a gente viu que cada um dos discípulos levaram para suas casas 12 cestos cheios do que sobrou. Que a multidão toda foi alimentada. Então é isso que esse texto, o versículo 17, fala. Né? Ele dá para nós essa dimensão, porque nós somos fracos. Né? Muitas vezes eu preciso de que naquela oração que eu estou buscando o Senhor, que eu estou clamando o Senhor, eu possa ter da parte dele essa tranquilidade, esse sossego, essa paz, essa certeza, né, de que ele é o Deus que me livra e ele promoveu o livramento para mim. Né? Então eu acredito que, pensando nesse conhecimento duplo, né, fé e experiência, a gente precisa dos dois, né, porque apesar de Deus não estender a mão dele de forma visível, né, sobre nós constantemente, quando eu digo assim, não estender a mão dele de forma visível, é que eu não estou vendo a mão de Deus aqui sobre mim, né? Apesar dele não fazer isso, pelo conhecimento da fé, eu tenho o meu coração nutrido, né, com a esperança de que Deus é um Deus presente. Tá certo? Amém? Então esse versículo 17 ensina para nós aqui, né? Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, deixa eu abrir aqui no meu texto, 17, e que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não passarão por ela. Habito em Sião. Né, como diz aí na parte B do versículo 17, né? O meu santo monte, né? E Jerusalém será santa. Sião, monte do Senhor, eu habito em Sião. Essa parte do versículo nos faz pensar no que diz respeito às promessas de Deus, né? Que isso
é importante para nós nos lembrarmos a respeito disso. Quando Deus fala desta forma ali para o povo dele, olha, eu habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão por ela. Ele está evocando, né, para toda a nação lá, e eles sabiam disso, a respeito das promessas que Deus fez em Abraão, né, e que foi se perpetuando ali na vida de Davi, Salomão e tudo mais, até os dias de hoje. Vocês sabem que eu selecionei, eu escolhi vocês para serem o meu povo, né? Quer dizer, vamos pensar aqui nas características destas promessas que Deus deu à nação de Israel e que se aplicam para nós perfeitamente nos dias de hoje. Veja lá, Deus adotou um povo para ele, né? Então é o meu povo, um povo meu. E ele está fazendo o que aqui nesse julgamento? Defendendo o povo dele, tomando aquele problema do povo dele para ele, né? E julgando esta causa diante de todas as nações. Então Deus adotou um povo. Deus depositou o pacto, né, junto a este povo na mão de Davi. Deus mesmo, a gente lê lá, né, depois que Davi toma posse, né, como rei, a gente ouve que o Senhor faria, né, da linhagem de Davi aquela nação santa, né, que o povo dele continuaria sendo muito abençoado em toda aquela linhagem. E Deus designou o Monte Sião, né, como o santuário de Deus. A gente já falou sobre Sião. A gente já mencionou alguma coisa a respeito de Sião no começo do nosso estudo aí sobre Joel. Mas eu gostaria aqui de colocar mais algumas coisas que são importantes para nós, né, para que a gente possa se lembrar. Sião era uma cidadela, era um monte, né, uma cidadela dentro ali de Jerusalém. E Davi, a gente lê lá, né, e na palavra do Senhor, Davi, ele teve o privilégio de ser usado por Deus para realmente ali naquela região, naquele lugar, poder, vamos dizer assim, fazer daquele lugarejo, né, fazer daquela cidadela um lugar de bênção, um lugar onde o trono dele, de Davi, consequentemente o trono do Senhor, estaria presente. E Deus usa esta situação desta forma. Então, em alguns textos no Velho Testamento, a gente observa que o nome Sião, e a gente já mencionou isso no início do estudo de Joel, que o nome Sião tem muito a ver com a cidade de Jerusalém, com a Jerusalém propriamente dita. Então, quando eu penso em relação à herança de Davi, eu afirmo categoricamente que Sião é Jerusalém, né? Lá em Isaías, no capítulo 62, no versículo 1, né? Isaías 62, versículo 1, vamos abrir lá para a gente dar uma olhada, aqui está pertinho, dá para a gente buscar lá, né? Isaías 62, versículo 1. Olha aí o que diz aí: por amor de Sião, naquela época, hein? Antes aqui dessa situação que Joel estava vivendo. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, Sião, Jerusalém, né? E por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então veja que essa situação que Joel está vivendo aqui, do juízo de Deus, do julgamento de Deus no Vale da Decisão, o Vale de Josafá, tem a ver com esse texto que a gente também está vendo aqui em Isaías 62, né, versículo 1. Em Daniel, no capítulo 6 de Daniel, então, Daniel capítulo 6, versículo 26, Daniel capítulo 6, versículo 26. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Aqui é Dario, o rei Dario. Essa situação é aquela situação em que Daniel foi jogado na cova dos leões e Dario ficou com o coração dele apertado com relação àquilo, etc e tal, né? Será que Daniel se livrou dessa? Será que o meu servo Daniel está vivo, etc e tal? E quando Dario toma pé da situação de que Daniel estava vivo, então ele baixa um decreto, Dario baixa um decreto, e ele faz com que todas as nações que estavam sob o domínio dele, de Dario, né, pudessem tremer, né, e temer diante do Deus de Daniel. E aí ele continua e diz assim, né, porque ele, este Deus de Daniel, é o Deus vivo e que permanece para sempre,
o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Tá? Então, essa Sião, essa Jerusalém, está dentro desse contexto de que Joel estabelece, de que essa cidade santa, esse monte santo, esse lugar santo onde está o Senhor, né, vai ter todo essa proteção, ter todo esse cuidado, não será de modo algum destruído. Desta forma, Joel nos leva a entender, e olhando para esse texto, eu citei só Daniel e Ezequiel, mas tem vários textos que falam a respeito de Sião, Jerusalém, nesse aspecto, nos faz entender este ponto, né, que culmina por uma situação de eternidade de Jerusalém. Quer dizer, pensa na Jerusalém atual. Ainda que Jerusalém passe por todos esses conflitos que a gente está vendo, a Jerusalém de Deus, o Monte Sião, a Jerusalém de Deus, o lugar onde está o trono de Deus estabelecido, há de permanecer para sempre. E jamais, né, de maneira alguma, será destruído. E é interessante que mais à frente aí no livro de Joel, né, Deus trata a respeito disso, né, para a vida deles. Então, meus amados, assim sendo, eu diria que Deus, quando pensa em Sião, na pessoa ali de Davi, né, quando escolhe Sião por Jerusalém, é porque Sião, por ser uma fortaleza, vamos dizer assim, impenetrável, né, em toda a terra de Canaã, se torna geograficamente, né, o lugar, no aspecto espiritual, do estabelecimento do trono de Deus, né, do trono de Jesus Cristo. Então, a reputação de Sião como invencível, eu diria, reflete a natureza duradoura do reino de Cristo. Tá? Para que você possa compreender um pouco esse aspecto, lá em 2 Samuel, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá juntos, e eu vou contar essa historinha que está lá, né, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aí, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou abrir aqui na minha versão também. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 1. Para você entender essa transição da situação de Davi, né, Jerusalém, Sião. Então, o versículo 1, eu vou ler na versão que aparece para você, para nós explicarmos direitinho. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Se vocês se lembram, Davi era rei de Judá nesta época. Tá? Ele reinava sobre Judá, uma tribo. Por quê? Porque Davi era da tribo de Judá. Então todos os concidadãos de Judá, quando da morte de Saul, chegaram para Davi e o constituíram rei sobre Judá. Então Davi ficou reinando sobre Judá por um bom tempo. O texto mais à frente vai falar a respeito de quanto tempo isso aconteceu. Né? Ele fica reinando ali em Judá, etc. e tal. As outras 11 tribos, eles estavam sobre o reinado de Isbosete. Isbosete era o filho de Saul, o rei, né, que havia falecido. E é interessante que Isbosete, ele não é um Mefibosete. O Mefibosete era irmão de Isbosete. Mas o Mefibosete, que poderia assumir o lugar de Isbosete nas 11 tribos, não assumiu por uma condição de ser uma pessoa debilitada. O Mefibosete, vocês se lembram, ele era aleijado, né? E era novíssimo também na época. Então, o irmão dele assumiu esse lugar. E a palavra do Senhor fala que esse Isbosete, eu falo Isbosete, mas alguns falam Isbosete. Eu prefiro Isbosete, que é o que está realmente ali, né? Então, esse Isbosete assume como rei sobre as 11 tribos. Isbosete morre. Os próprios concidadãos lá, né, os patrícios de Isbosete, entram na tenda de Isbosete, está lá no capítulo 4, você pode ler isso depois lá, quando ele está dormindo, e mata ele, corta a cabeça dele, pega a cabeça dele, e durante a noite inteira eles andam com a cabeça deste Isbosete pela planície, até chegar lá em Hebrom, aonde Davi estava. E eles mostram a cabeça de Isbosete para Davi, dizendo, olha, matamos, etc e tal, acabou, e não sei o que lá. Davi fica horrorizado com aquilo, Davi não aceita aquilo. Tanto que ele fala, olha, quando vocês trouxeram para mim a morte de Saul, eu já não gostei. E agora, quem dá a vocês o direito de matar da forma como vocês mataram um filho de Saul? E Davi investe contra aqueles homens também, mata aqueles homens também, porque ele não aceita. E aí ele faz um enterro digno lá de Isbosete, pega a cabeça lá e faz o que tem que ser feito.
Então, as 11 tribos agora ficaram sem rei. Então, é nesse momento que surge, né, essas 11 tribos, os representantes das 11 tribos, e vão lá para Hebron e fala para Davi, Davi, reina sobre nós. Você já está reinando sobre Judá, que é uma das nossas tribos. Agora não temos ninguém, e Deus falou que você seria rei sobre nós. Olha só, versículo 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então o próprio povo chega para Davi agora, lá em Hebron, e fala, olha, vem, reina sobre nós, porque você já era, né, escolhido lá de Saul para fazer isso, você é quem guerreava, você que ia à frente, e Deus mesmo falou que você haveria, né, de apacentar o povo, todo o povo de Israel. E aí o versículo 3, né, diz assim, assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. E o que o rei fez, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. E aí eles ungiram o rei Davi sobre Israel. Então agora Davi é rei sobre Israel, né? Ele anexa Judá para as 11 tribos. Olha que interessante agora o versículo 4. Olha que coisa interessante. Davi, quando começou a reinar lá em Judá, como rei, Davi tinha 30 anos. Quando Davi começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Queridos, lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 23, o evangelista Lucas, que escreveu Atos, não precisa abrir lá não, né? Pode só deixar aqui para a gente ver. Lá em Lucas 3, 23, Lucas fala que o ministério de Jesus começou com que idade? 30 anos. Davi começou a reinar com 30 anos. Jesus começa o ministério dele com 30 anos. 30 anos e uns quebradinhos. Olha só que coisa que não é coincidência, providência. Davi, figura tipológica messiânica do Cristo, do Messias, Jesus, filho de José, que haveria de vir. Então, Davi, com 30 anos, começa a reinar. Versículo 5. Em Hebron, ele reinou, Davi, só em Hebron, ele reinou sobre Judá durante 7 anos e 6 meses. E lá em Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Só em Judá, 7 anos e meio, e depois mais 33 anos em Israel e Judá como 12 tribos. 33 anos sobre 12 tribos. Percebe as singularidades? Se eu procurar na Bíblia com que idade Jesus morreu, com 33, é verdade. Lá não diz que Jesus morreu com 33 anos, mas morreu com 33 anos, por causa de João, o evangelista. Quando você pega lá, estuda o evangelho de João, não vou entrar no mérito disso, porque seria longo demais, o tempo já está encerrando, e não é o foco, só curiosidade. Quando você pega o evangelho de João, no evangelho de João nós temos 4 Páscoas hebraicas. Pensando que Jesus, na primeira Páscoa, tinha 30 anos, na segunda Páscoa, 31, na terceira Páscoa, 32, na quarta Páscoa, que é a última Páscoa, onde ele ceiou com os discípulos, ele vai para a morte, 33 anos. Então não tem lá especificamente que ele morreu com 33, mas a gente faz a contagem através de estudos por causa das Páscoas. A Páscoa judaica acontecia uma vez por ano, e Jesus passou por estas 4 Páscoas. Então acho que é interessante observar isso dentro deste aspecto. Por quê? Continuando dentro do texto aí de Samuel. Falta 4 minutos, vamos lá, rapidinho. Depois, se for o caso, eu completo isso na próxima semana. Versículo 6. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que habitavam naquela terra e disseram a Davi. Então, Davi vai para Jerusalém. Não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entra nesse lugar. Quer dizer, aquele lugar onde Davi queria ir era realmente impossível de entrar. E o povo zombava de Davi, dizendo, até cego e coxo não tem chance aqui, eles vão impedir que você entre. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que era este lugar, e esta é, então, a cidade de Davi. E Davi, naquele dia, mandou dizer, todo aquele que está disposto a ferir
os jebuseus, todo aquele que está disposto a ferir os jebuseus e atacá-los, suba pelo canal subterrâneo e ataque o cego e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Versículo 9. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, o que esse texto nos revela? Que esse lugar, essa fortaleza chamada Sião, a cidadela de Sião, não tinha como entrar, era indestrutível. Davi conseguiu entrar. E ele entra nesse lugar, e ele fica ali durante muito tempo, ele transforma esse lugar na cidade dele, a cidade de Davi, que passa a ser Jerusalém. É importante saber disso, porque é este o contexto, né? Vamos dizer assim, de fundo ali, que Joel está abordando, em termos de promessa para a nação, né, de Judá. Ou seja, não temam, porque o Senhor disse que estaria com vocês, guardando, e que faria do monte dele o lugar onde ele reinaria eternamente. Tá bom? Então, primeiro, o que a gente observa aí? Veio a coroação, né, de Davi. Depois da coroação de Davi, veio a conquista de Sião. Então, ali em Joel, a gente vê isso também. Primeiro, a coroação. Deus está coroado como Deus que ele é, sentado no alto e sublime trono, julgando a tudo e a todos. Né? E o que vem agora, daí para frente, para nós? A conquista de Sião, a nova Jerusalém, para onde nós vamos entrar. Tá certo? Então, vamos parar por aqui, que já deu tempo, né? Faltam só 2 minutinhos. E aí, na semana que vem, hoje é sexta-feira, né? Na sexta-feira que vem aí, a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão de Sião, para abordar alguns aspectos que eu acho importantes. Amém, amados? Beleza? Espero que não tenha sido muito cansativa a explicação, que Deus continue abençoando aí o seu coração.